Salve, salve galera, professor Israel aí mais uma vez, né? Mais uma videoaula. Muito obrigado aí pela presença de todos. E aí, gente, essa é a nossa terceira aula sobre a Idade Média. Conforme vocês já perceberam, nós estamos ali debatendo sobre o período chamado Alta Idade Média, que nós estamos percebendo ali o surgimento e a consolidação do modo de produção feudal. Na nossa última aula, nós estávamos ali analisando o quê? Nós estávamos ali analisando a sociedade feudal, que tem ali no topo o rei, e abaixo nós temos o clero, a nobreza e os servos. Belezinha? E isso, a compreensão dessa sociedade, conforme vocês já sabem, é muito importante para a gente o quê? Para a gente perceber como que se dá o quê? O funcionamento do modo de produção feudal. A partir de agora, nós vamos ali dialogar sobre o quê? Sobre os aspectos econômicos do modo de produção feudal. Conforme vocês sabem, o feudo é a unidade de produção e o senhor feudal é o possuidor dessas terras, denominadas o quê? Feudo. E aí, a primeira característica importante, ou o primeiro ponto importante, é que a gente tem que ter em vista de que o feudo, ele não era o quê? Ou os feudos, eles não eram homogêneos. Eles não tinham ali o mesmo tamanho, eles não tinham ali a mesma quantidade de produção, eles não tinham ali os mesmos costumes e por aí vai. Nós vamos perceber que esses feudos, eles eram o quê? Bastante heterogêneos, do ponto de vista da extensão, do ponto de vista da produção, do ponto de vista dos costumes e por aí vai. Ou seja, eles eram bastante heterogêneos, eles variavam. Só que nós vamos perceber ali naqueles feudos alguns elementos, alguns pontos, alguns aspectos que são o quê? Que são semelhantes. O primeiro ponto que é importante, que a gente tem que analisar, é que era uma economia voltada para a agricultura. Ou seja, eles plantavam, eles cuidavam de animais e por aí vai. Só que essa produção ela era voltada para a subsistência, ou seja, para a sobrevivência do feudo. Contudo, quando a gente fala da sobrevivência, nós vamos perceber o quê? Que o que era produzido no feudo era consumido dentro do feudo. Contudo, nós vamos perceber o quê? A dificuldade da produção de excedentes, ou seja, de produzir mais do que o feudo precisava para sobreviver. Como assim, professor? O primeiro ponto, pelo fato que nós podemos defender que a produção do feudo não era elevada, primeiro é que os camponeses, os servos que produziam, eles não utilizavam ali técnicas avançadas de produção. Eram técnicas bastante rudimentares. Beleza? E aí, se são técnicas rudimentares, obviamente, não havia o quê? Uma produção ali em escalas absurdas. Consequentemente, nós não temos a produção de excedentes. Beleza? E também não tinha ali o interesse por parte desses sujeitos de ficar o quê? Se matando para produzir. Porque a maior parte da produção era destinada para os senhores feudais e, consequentemente, eles não iriam ali ficar se matando, não iriam ali ficar morrendo, querendo produzir cada vez mais e mais. Por quê? Porque a produção, em sua maioria, não seria destinada a eles. Belezinha? E aí, nós vamos perceber o quê? Esses fatores como questões centrais. Ou seja, gente, se não existe uma grande produção de excedentes, nós vamos perceber o quê? Que o comércio ele era bastante reduzido. Ele era pequeno. Contudo, ele existia. Nós vamos perceber também que essas relações comerciais, elas eram o quê? Basicamente realizadas a partir daquele sistema de trocas de equivalentes, ou seja, do escambo com produtos in natura. Vamos ali trocar um porco por
3 cabras, vamos trocar ali uma vaca por 5 porcos. Ou seja, a troca em equivalentes. E por que in natura? Porque, é óbvio, um boi ele só se conserva por muito tempo se você manter ele o quê? Vivo. E isso é muito importante. E nós vamos perceber o quê? Que era uma economia desmonetizada. Ou seja, existia o pouco uso de moedas. Na verdade, existiam moedas, existiam ali dinheiro, só que nós vamos perceber o quê? Que era muito pouco utilizado. Essas moedas elas eram utilizadas principalmente para quê? Para construir tesouros, e caso algum nobre fosse capturado no campo de batalha, era importante ter essas moedas para pagar o quê? O resgate e libertar o refém. Belezinha? Professor, então o comércio entre outros feudos, ele existia? Ele existia. Porque existia uma lógica de que, olha, esses feudos, eles são autossuficientes. O que é produzido no feudo é consumido no feudo. Contudo, nós vamos perceber o quê? Que esses feudos, eles não tinham a capacidade de produzir tudo aquilo que era necessário para a sua sobrevivência. Não era todo feudo que tinha ali a capacidade de produzir tecidos, não era todo feudo que tinha ali uma mina de minério de ferro para produzir armas e etc. E aí existia o quê? O comércio entre feudos próximos. Contudo, a gente vai perceber o quê? Que basicamente não existia o comércio de longas distâncias. Por quê, gente? Porque era muito, muito, muito perigoso. Porque era muito complicado sair ali um sujeito transportando o seu trigo para levar para um feudo muito, muito longe, porque era óbvio que qual seria a consequência. Esse sujeito seria assaltado, esse sujeito seria o quê? Morto. Porque a gente não pode cair naquela ideia bobinha, inocente, de que todos esses senhores feudais eram amigos e por aí vai. Não é por aí, gente. Muitos desses senhores feudais, eles se odiavam. Eles queriam ali tomar posse do feudo dos seus rivais. E aí não existia essa ideia de amiguinho. Se esse senhor feudal vacilar, eu vou tomar o feudo dele. Se eu perceber que são comerciantes que são juramentados ali a um senhor feudal que eu não gosto, que eu odeio, eu vou atacar eles. E aí, não tô nem o quê? Não tô nem aí. Ou seja, gente, recapitulando aí o que a gente já disse, nós temos aí características fundamentais do modo de produção feudal. É uma unidade voltada para a agricultura, é uma sociedade que tem a ideia de ser autossuficiente, mas ela não é autossuficiente. O que ela produz é voltada ali para a sobrevivência do feudo e dos seus habitantes, junto com o senhor feudal e etc. Mas ela não consegue sobreviver apenas daquilo que eles produzem. E também é uma sociedade o que, além de ser agrícola e com pouca e autossuficiente, muitas aspas, ela é uma sociedade que tem um comércio com pouca utilização da moeda. Belezinha? Ou seja, gente, esses são os fatores centrais ali do ponto de vista econômico. Quando a gente analisa o ponto de vista geográfico, nós vamos perceber que os feudos eles eram divididos em 3 partes. O primeiro deles, ou a primeira parcela, era o chamado manso senhorial, que eram as terras exclusivas do senhor feudal. Eram lá onde estavam o seu castelo, o seu moinho para moer trigo, as suas vinícolas e por aí vai. Também existiam as plantações que eram exclusivas do senhor feudal e etc. Ou seja, gente, o manso senhorial eram as terras exclusivas do senhor feudal. O manso servil, como o próprio nome diz, era o quê? Era a terra onde os servos viviam, onde estavam ali as glebas, que eram suas pequenas parcelas de terras, e ali eles produziam o que era necessário produzir,
e a maior parte da produção era destinada para o senhor feudal, para manter ali o castelo do senhor feudal, para manter os guerreiros do senhor feudal, que eram cavaleiros, para manter ali os criados do senhor feudal. Beleza? E a terceira parcela e a terceira parte era o chamado manso comunal, ou as terras comunais, onde nós vamos ver ali naquelas terras a existência de florestas, bosques, eram onde estavam os rios, e essas áreas elas eram voltadas principalmente para o quê? Para coleta de lenha, para utilização de água e para caça. Mas é importante salientar, a caça não era permitida para os camponeses. A caça só era permitida como uma atividade para quem? Para os nobres e, obviamente, era exclusiva do senhor feudal. Se um sujeito fosse pego ali caçando sem autorização do senhor feudal, ele poderia o quê? Ele poderia ser morto, tá certo? Até ser morto, poderia perder uma mão e por aí vai. Conforme vocês viram, gente, quem mantinha essa sociedade funcionando eram os servos. Eram aqueles camponeses que trabalhavam na gleba, debaixo de chuva, debaixo de sol, e eram eles ali que mantinham o feudo, economicamente falando, funcionando. Contudo, nós vamos perceber que esses servos eles tinham uma série de obrigações dentro do feudo. E essas obrigações elas são baseadas na ideia de consuetudinário ou ideias consuetudinárias. O que é algo consuetudinário, gente? É algo baseado nos costumes, é algo baseado na tradição. Não existe uma lei escrita que fala, olha, os servos têm que fazer isso, 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 isso e aquilo. Não existe uma lei escrita, mas eles fazem isso por quê? Porque isso está ali na tradição, isso ali é um costume, isso ali é comum dentro dessa sociedade. E nós vamos perceber que essas obrigações dos servos eram baseadas no quê? Eram baseadas no costume. O primeiro costume que a gente vai mencionar aqui é a chamada de talha. A talha, gente, era um costume que falava o quê? Metade ali do que o servo produzisse, ou seja, metade disso aqui que ele produziu num ano, era para quem? Era para o senhor feudal. Ele tinha que dar metade da sua produção para o senhor feudal. Nossa, professor, que injusto. Era baseado nos costumes. Pode piorar? Pode. Existia um outro costume chamado de as banalidades, uma outra obrigação chamada de banalidades. Se o servo quisesse ali usar o forno, quisesse usar o moinho, quisesse produzir farinha e etc., ele só podia produzir onde? Nessas instalações, que eram no manso senhorial, que eram de quem? Que eram do senhor feudal. Quer produzir farinha, quer produzir pão no forno, quer produzir vinho e etc., quer produzir azeite, ok, você pode produzir, mas como aluguel das instalações ali que são do senhor feudal, você tem que deixar o quê? Uma parte daquilo que você produzir para o senhor feudal. Nossa, professor, o cara usa as instalações ali do senhor feudal e ele tem que dar uma parte da produção para o senhor feudal? Sim, é uma espécie de aluguel. Essas são as chamadas banalidades. Pode piorar? Pode piorar, gente. Também existia a corvéia, que era uma obrigação destinada ao servo, em que ele deveria ali trabalhar 2 dias ou 3 dias no manso senhorial. E aí, não era só numa questão de, vamos ali trabalhar nas plantações do senhor feudal. Não, ele poderia ali ser destinado a fazer algum reparo no castelo, construir alguma ponte, por aí vai. E aí, quem determinava os dias era um senhor feudal. 2 dias, 3 dias, você vai trabalhar nas minhas terras. Por quê? Porque é uma obrigação. Se você não quiser, a gente te expulsa aí do feudo. Beleza? E aí, os dias que lhe sobrarem,
Você trabalha lá no manso servil, você trabalha ali na sua gleba e vida que segue. Também existia uma outra obrigação que era chamado de censo. O servo, todo ano, tinha que pagar uma quantia determinada pelo senhor feudal para o quê? Para usar aquela terra. Pode piorar, professor? Pode. Existia uma outra obrigação chamada de captação. A captação recebe esse nome porque é por cabeça ou per capita. E ela é baseada no quê? Na quantidade de pessoas da sua família que vivem aí na sua gleba. Se só vive na sua gleba você, sua esposa e 2 filhos, você vai pagar ali impostos, ou uma taxa, né, que era a captação, para cada uma dessas pessoas. Mas se você tem uma família grande, se você tem uma família extensa vivendo ali na gleba, você vai ter que pagar o quê? Um imposto, uma taxa pela cabeça dessas pessoas. Nossa, professor, que injusto, o cara tem que pagar pela quantidade de pessoas que vivem ali naquela terra? Sim. Pode piorar? Pode piorar, gente. Também existia uma outra obrigação chamada de o tostão de Pedro, também conhecido como o dízimo. 10% de tudo aquilo que você produzisse na gleba deveria ser entregue para quem? Para a Igreja Católica. E a Igreja Católica usava essa riqueza principalmente para o quê? Para a manutenção da capela. Pode piorar, professor? Pode. Também existia uma outra obrigação chamada de o imposto da mão morta, ou simplesmente a mão morta, que quando o seu pai morresse, se você quiser, você filho mais velho, quisesse herdar a gleba dele, você tinha que pagar para o senhor feudal. Belezinha? E tinha uma outra obrigação também, a chamada formarriage, que caso você quisesse se casar ali com a sua prometida, caso você quisesse se casar com a sua amada, você tinha que pagar uma taxa para o quê? Para se casar. Ou seja, gente, por isso, por essa quantidade de obrigações, a gente vai perceber o quê? Que é altamente justificado o fato do camponês, o fato do servo, não ficar ali se matando para o quê? Para produzir cada vez mais. Porque no final das contas, o que acontecia? Ele produzia e a maior parte da produção dele era o quê? Era destinada para o senhor feudal. E aí, um aspecto também que é muito importante, do ponto de vista econômico, que rebate no social, era que a expectativa de vida das pessoas ali na Idade Média era baixíssima. O número de crianças que morriam ali era também o quê? Muito, muito elevado. Por quê? Porque quando a pessoa contraía uma doença, os remédios eles eram escassos, quem produziam os remédios eram vistos como bruxas e eram perseguidas, a gente vai ver ali um pouco mais adiante. E aí a pessoa adoece, não tem como ali ter uma alimentação suficiente, uma alimentação digna para se recuperar. Por quê? Porque a maior parte da produção era enviada para o senhor feudal. E aí, gente, nós vamos perceber o quê? A grande quantidade ou uma taxa elevada de mortalidade de pessoas que não conseguiam ali chegar à vida adulta. Belezinha? Enfim, gente, muito obrigado aí pela presença de todos. Estamos aí finalizando nossa terceira aula, belezinha? Valeu, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.